de Margot Bertoldi. História Mundial do Teatro. Capítulo 2. Egito e Antigo Oriente. Introdução. A história do Egito e do Antigo Oriente Próximo nos aproxima e proporciona o registro dos povos que, nos 3 milênios anteriores a Cristo, lançaram as bases da civilização ocidental. Eram povos atuantes nas regiões que iam desde o rio Nilo aos rios Tigre e Eufrates e ao Planalto iraniano, desde o Bósforo até o Golfo Pérsico. Nesta criativa época da humanidade, o Egito instituiu as artes plásticas, a Mesopotâmia, a ciência e Israel uma religião mundial. A leste e a oeste do Mar Vermelho, o rei Deus do Egito era o único e todo-poderoso legislador, a mais alta autoridade e juiz na terra. A ele rendiam-se homenagens em múltiplas formas de música, dança e diálogo dramático. Nas celebrações dos festivais, em glorificação à vida neste mundo ou no além-mundo, era ele a figura central, e não se economizava pompa no que concernia à sua pessoa. Esta era a posição dos dinastas do Egito, dos grandes legisladores sumérios, dos imperadores dos acádios, dos reis deuses de Ur, dos governantes do Império Hitita e também dos reis da Síria e da Palestina. No Egito e por todo o Antigo Oriente Próximo, a religião e mistérios, todo pensamento e ação eram determinados pela realeza, o único princípio ordenador. Alexandre, sabiamente respeitoso, submeteu-se a ela em seu triunfante progresso. Visitou o túmulo de Ciro e lhe prestou homenagem, da mesma forma que o próprio Ciro havia prestado homenagens nas tumbas dos grandes reis da Babilônia. Durante muitos séculos, as fontes das quais emergiu a imagem do Antigo Oriente Próximo estiveram limitadas a alguns poucos documentos. O Antigo Testamento, que fala da sabedoria e da vida luxuosa do Egito, e das narrativas de alguns escritores da antiguidade que culpavam uns aos outros por sua orientação notavelmente pobre. Mesmo Heródoto, o pai da história, que visitou o Egito e a Mesopotâmia no século V a.C., é frequentemente vago. Seu silêncio sobre os jardins suspensos de Semíramis diminuiu o nosso conhecimento de uma das 7 maravilhas do mundo, e o fato de o pavilhão do Festival do Ano Novo de Nabucodonosor permanecer desconhecido para ele, priva os pesquisadores do teatro de valiosas chaves. Nesse meio tempo, arqueólogos escavaram as ruínas de vastos palácios, de edifícios incrustados de mosaicos para o Festival do Ano Novo e até mesmo cidades inteiras. Historiadores da lei e da religião decifraram o engenhoso código das tabuinhas cunciformes, que também proporcionaram algumas indicações sobre os espetáculos teatrais de antigamente. Sabemos do ritual mágico-místico do casamento sagrado dos mesopotâmicos e temos fragmentos descobertos das disputas divinas dos sumérios. Somos agora capazes de reconstituir a origem do diálogo da dança egípcia de Hathor e a organização da paixão de Osíris em Abidos. Sabemos que o mimo e a farsa também tinham seu lugar reservado. Havia o anão do faraó, que lançava seus trocadilhos diante do trono e também representava o deus gnomo Bes nas cerimônias religiosas. Havia os atores mascarados que divertiam as cortes principescas do Oriente Próximo Antigo, parodiando os generais inimigos e, mais tarde, na época do crepúsculo dos deuses, zombavam até mesmo dos seres sobrenaturais. Ao lado dos textos que sobrevivem, as artes plásticas
nos fornecem algumas evidências, que devem, entretanto, ser interpretadas com cuidado, a respeito das origens do teatro. As máscaras ornamentais no Palácio Pátrio em Atra, as máscaras grotescas nas casas dos colonos fenícios em Tarros, ou as representações das cabeças dos inimigos derrotados pendendo de broches dourados e com relevos de pedra, tudo isso dá testemunhos de concepções intimamente relacionadas. O poder primitivo da máscara continua a exercer seu efeito mesmo quando ela se torna decorativa. Os motivos das máscaras antigas, a despeito de algumas interpretações contraditórias, não impedem fundamentalmente especulações a respeito de conexões teatrais, mas mais necessariamente permanecem como suposições do enigmático panorama do terceiro milênio antes de Cristo. O solo o solo pobre e castigado pelo sol do Egito e do Oriente Próximo, irrigado erraticamente por seus rios, insistiu a ascensão e a queda de muitas civilizações. Conheceu o poder dos faraós e testemunhou as invocações do culto de Marduk e Mitra. Tremeu sob a marcha pesada dos arqueiros assírios em suas procissões cerimoniais e sob os pés dos arqueiros macedônios. Viu a princesa Arquemênida Roxana adornada com os trajes nupciais e escoltada por 30 jovens dançarinas ao lado de Alexandre, e ouviu os tambores, flautas e sinos dos músicos partas e sassânidas. Suportou os mastros de madeira que prendiam as cordas para os acrobatas e dançarinos, e silenciou sobre as artes praticadas pela Hetera quando o rei a convocava para dançar em seus aposentos íntimos. Egito. Na história da humanidade, nada deu origem a monumentos mais duradouros do que a demonstração da transitoriedade do homem, o culto aos mortos. Ele está manifestado tanto nos túmulos pré-históricos como nas pirâmides e câmaras mortuárias do Egito. Os músicos e dançarinas, banquetes e procissões e as oferendas sacrificiais retratados nos murais dos templos dedicados aos mortos testemunham a preocupação dos egípcios com o além-mundo, onde nenhum prazer terreno poderia faltar. Ao poderoso pedido aos deuses, expresso nas imagens pintadas e esculpidas, adicionava-se a magia da palavra, invocações a Ra, o deus do paraíso, ou a Osíris, o senhor dos mortos, suplicando para que aquele que partia fosse recebido em seus reinos e que os deuses o elevassem como seu semelhante. A forma dialogada dessas transições sepulcrais, os assim chamados textos das pirâmides, deu origem a excitantes especulações. Permitiam-nos os hieroglifos de 5.000 anos, com seus fascinantes pictogramas, fazer inferências a respeito do estado do teatro no Egito Antigo? A questão foi respondida afirmativamente desde que o brilhante egiptologista Gaston Maspero, em 1882, chamou a atenção para o caráter dramático dos textos das pirâmides. Parece certo que as recitações das cerimônias de coroação e jubileus, ebsides, eram expressas em forma dramática. Mesmo a apresentação da deusa Ísis, pronunciando uma fórmula mágica para proteger seu filhinho Horus dos efeitos fatais da picada de um escorpião, parece ter sido dramaticamente concebida. Um encantamento de caráter diferente foi decifrado na estrela de Metternich, assim chamada por encontrar-se preservada no castelo de Metternich na Boêmia. É um encantamento popular simples, como os que as mães egípcias pronunciam até hoje quando seus filhos são picados pelo escorpião. Veneno de Tefin, que se derrame no chão,
que não avance para dentro deste corpo. Achados como esse e inscrições de cantos funerais e recitações não nos dão chaves para as artes teatrais do Egito, mas, ao contrário, levam a alguma confusão. A mistura entre a apresentação da primeira pessoa e a forma invocativa em traduções antigas sugeriram enganosamente um suposto diálogo, de forma nenhuma endossado pelas pesquisas mais recentes. Além disso, às oferendas sacerdotais e aos apelos dos deuses nas câmaras mortuárias falta o componente decisivo do teatro, seu indispensável parceiro criativo, o público. Ele existe nas danças dramáticas cerimoniais, nas lamentações e choros pantomímicos e nas representações dos mistérios de Osíris em Abidos, que são reminiscentes da peça de paixão. Todos os anos, dezenas de milhares de peregrinos viajavam a Abidos para participar dos grandes festivais religiosos. Aqui acreditava-se estar enterrada a cabeça de Osíris. Abidos era a Meca dos egípcios. No mistério do Deus que se tornou homem, sobre a entrada da emoção humana no reino do sobrenatural, ou a descida do Deus às regiões de sofrimento terreno, existe o conflito dramático e, assim, a raiz do teatro. Osíris é o mais humano de todos os deuses do panteão egípcio. A lenda finalmente transformou o deus da fertilidade num ser de carne e osso. Como o Cristo dos mistérios medievais, Osíris sofre traição e morte, um destino humano. Depois de terminado seu martírio, as lágrimas e lamentos dos pranteadores são sua justificativa diante dos deuses. Osíris ressuscita e se torna o governador do reino dos mortos. Os estágios do destino de Osíris constituem as estações do grande mistério de Abidos. Os sacerdotes organizavam a peça e atuavam nela. O clero percebia quão vastas possibilidades de sugestão das massas o mistério oferecia. Testemunho de sua perspicácia é o fato de que, mesmo com toda e cada vez maior popularidade do culto a Osíris, com os crescentes recursos das fundações principescas e com a riqueza de suas tumbas e capelas, continuavam a levar em conta o homem do povo. Qualquer um que deixasse uma pedra ou estela memorial em Abidos poderia estar seguro das bênçãos de Osíris e de que, após a morte, participaria transfigurado das cerimônias sagradas e dos ritos no templo, com sua família, exatamente como havia feito em vida. Existe uma estela de pedra no oficial da corte Iqumer-Nofret, que viveu durante o reinado de Sesostris III, na época da 12ª dinastia. A estela traz gravadas as tarefas de seu donatário, Iqumer-Nofret, concernentes ao templo de Abidos. A parte superior, na pedra comemorativa, fala da obra de restauração e reforma do templo, levada a cabo por Iqumer-Nofret. A parte de baixo, linhas 17 a 23, referem-se à celebração dos mistérios de Osíris. Não é possível saber, a partir da inscrição, se as fases distintas do mistério, retratando a vida, a morte e a ressurreição do Deus, eram encenadas em sucessão imediata, a intervalos de dias ou até mesmo de semanas. Heinrich Schäfer, o primeiro a interpretar os hieroglifos da pedra, conjecturou que os mistérios de Osíris se estendiam durante uma parte do ano religioso, como os nossos próprios festivais, indo desde o período do Advento até o Pentecostes, constituindo um grande drama. A pedra, entretanto, esclarece as principais características dos mistérios de Osíris na época do Médio Império, 2000 a 1700 anos antes de Cristo. O relato começa com as palavras:
Eu organizei a partida de Wep-Vavet quando ele foi resgatar seu pai. Parece claro, portanto, que o deus Wep-Vavet, na forma de um chacal, abria as cerimônias. Imediatamente após a figura de Wep-Vavet, aparecia o deus Osíris em toda a sua majestade, e em seguida a ele, os 9 deuses de seu séquito. Wep-Vavet ia na frente, clareando o caminho para ele. Um triunfo. Osíris navega em seu navio, a barca de Neshmet, acompanhado dos participantes das cerimônias dos mistérios. São os seus companheiros de armas em sua luta contra seu inimigo Set. Se devemos conceber o navio de Osíris como barca carregada por terra, então presumivelmente os guerreiros marchavam ao longo dela. Se a jornada era representada num barco real sobre o Nilo, um número de pessoas privilegiadas subiriam a bordo para lutar ao lado de Osíris. Ikher-Nofret, alto oficial do governo e favorito do rei, sem dúvida estava entre esses privilegiados, porque lemos em sua inscrição: repudiei aqueles que se rebelaram contra a barca Neshmet e combati os inimigos de Osíris. Após este prelúdio, seguia-se a grande partida do deus, terminando com sua morte. A cena da morte provavelmente não acontecia às vistas do público comum, como a crucifixão no Gólgota, mas em segredo. Porém, todos os participantes uniam-se em alta voz às lamentações da esposa de Osíris, Ísis. Heródoto conta a respeito da cerimônia de Osíris em Busíris, que muitas dezenas de milhares de pessoas erguiam suas vozes em lamentos. Em Abidos, deveria haver muitas mais. Na cena seguinte, o deus Thoth chega num navio para buscar o cadáver. Então, são feitos os preparativos para o enterro. Morto, Osíris é enterrado em Peker, a pouco mais de 1 quilômetro de distância do templo de Osíris, contra o pano de fundo da larga planície em busca de crescente de Abidos. Numa grande batalha, os inimigos de Osíris são mortos por seu filho Horus, agora um jovem. Osíris, erguido para uma nova existência no reino da morte, reentra no templo como o governador dos mortos. Nada se conhece sobre a parte final dos mistérios, que acontecia entre iniciados na parte interna do templo de Abidos. Como os mistérios de Eleusis, esses ritos permaneceram secretos para o público. Os festivais do culto a Osíris também aconteciam nos grandes templos das cidades de Busíris, Heliópolis, Letópolis e Sais. O festival de Upuaut, deus dos mortos, em Siut, deve ter tido um processo de procissão similar. Aqui também, a imagem ricamente coberta do deus era acompanhada numa procissão solene até seu túmulo. A cerimônia do erguimento da coluna de Ded, instituída por Amenófis III e sempre observada solenemente nos aniversários de coroação, possuía também elementos teatrais definidos. O túmulo de Keriuf, em Assazi, Tebas, fornece uma representação gráfica da cena. Amenófis e sua esposa estão sentados em tronos no local do levantamento da coluna. Suas filhas, as 16 princesas, tocam músicas com chocalhos e sistros, enquanto 6 cantores louvam a Ptah, o deus guardião do império. A parte inferior do relevo de Keriuf descreve a conclusão da cerimônia do festival. Participantes lutando com bastões numa cena simbólica de combate ritual, no qual os habitantes da cidade também tomavam parte. Heródoto, no segundo livro de sua história, descreve uma cerimônia similar, observada em homenagem ao deus Ares, embora, a julgar pelo contexto, o deus em questão deva ter sido Horus. Essa observação, conservada em
em Praprenes, envolve também o combate ritual. Em Praprenes, celebram-se sacrifícios como em qualquer lugar, mas quando o sol começa a se pôr, alguns sacerdotes ocultam-se na imagem do deus. Todos os outros sacerdotes, armados com bastões de madeira, ficam à porta do templo. Diante deles se coloca uma multidão de homens, mais de 1000 deles, também armados com bastões, que tenham algum voto a cumprir. A imagem do deus permanece num pequeno relicário de madeira, adornado, e na véspera do festival é, conforme dizem, transportada para outro templo. Os poucos sacerdotes que ainda se ocupam da imagem colocam-na juntamente com o relicário, num carro com 4 rodas e a levam para o templo. Os outros sacerdotes, que permanecem à porta, impedem-nos de entrar, mas os devotos lutam ao lado do Deus e atacam os adversários. Há uma luta feroz, onde cabeças são quebradas, e não são poucos os que, acredito, morrem em consequência dos ferimentos. Os egípcios, porém, negavam que ocorressem quaisquer mortes. O fanatismo ritual que essa cena sugere recorda os ferimentos auto-infligidos das peças xiitas de Hussein, na Pérsia, e os flagelantes da Europa medieval. Através das épocas do esplendor e declínio dos faraós, o egípcio permaneceu um vassalo dócil, aceitou as leis impostas pelo rei e preceitos do seu sacerdócio como mandamentos dos deuses. Esse paciente apego à tradição sufocou as sementes do drama. Para um florescimento das artes dramáticas, teria sido necessário o desenvolvimento de um indivíduo livremente responsável que tivesse participação na vida da comunidade, tal como encorajado na democrática Atenas. O cidadão da polis grega, que possuía voz em seu governo, possuía também a possibilidade de um confronto pessoal com o Estado, com a história, com os deuses. Faltava ao egípcio o impulso para a rebelião. Não conhecia o conflito entre a vontade do homem e a vontade dos deuses, de onde brota a semente do drama. E, por isso, no Antigo Egito, a dança, a música e as origens do teatro permaneceram amarradas às tradições do cerimonial religioso e da corte. Por mais de 3.000 anos, as artes plásticas do Egito floresceram, mas o pleno poder do drama jamais foi despertado. O teatro de sombras, que surgiu no Egito durante o século XII d.C., proporcionou estímulos para a representação de lendas populares e eventos históricos. Sua forma e técnica foram inspiradas pelo Oriente. Foi esta compulsão herdada para a obediência que finalmente subjugou Sinurri, um oficial do governo de Sesostris I, que ousara fugir para o Oriente Próximo. Uma procissão funeral será organizada para ti no dia de seu enterro. O faraó o informou. O céu estará sobre ti quando fores colocado sobre o esquife e os bois te levarem, e os cantores irão à tua frente quando a dança Mu'u for executada em seu túmulo. Sinurri regressou. A lei que havia governado o desempenho do seu ofício foi mais forte que a rebelião. O poder da tradição esmagou a vontade do indivíduo. Assim, não há indício, e na verdade, é contra qualquer probabilidade que desde esse ponto pudesse seguir-se uma trilha mesmo aproximadamente parecida com aquela que, na Hélade, a partir de sua origem simular na religião, levou ao desenvolvimento da tragédia ática. Para chegar a isso, o primeiro degrau precisaria ter sido uma extensão do mito de modo que contivesse um homem, e, depois, um modo particular de ser humano. Nenhuma das duas coisas foi encontrada no Egito. S. Morentes. Mesopotâmia. No segundo milênio a.C., enquanto os fiéis do Egito faziam peregrinações a Abidos,
e asseguravam-se das graças divinas erigindo monumentos comemorativos, o povo da Mesopotâmia descobria que o perfil de seus deuses severos e despóticos estava ficando mais suave. Os homens começavam a acreditar a eles justiça e a si mesmos a capacidade de obter a benevolência dos deuses. Estes estavam descendo à terra, tornando-se praticantes dos rituais. E, com a descida dos deuses, vem o começo do teatro. Um dos mais antigos mistérios da Mesopotâmia é baseado na lenda ritual do matrimônio sagrado, a união do Deus ao homem. Nos templos da Suméria, pantomima, encantamento e música converteram a tradicional representação do banquete para o par divino e humano num grande drama religioso. Os governantes de Ur e Izim fizeram derivar sua realeza divina deste casamento sagrado, que o rei e a rainha, ou uma grã sacerdotisa delegada por comando divino, solenizavam após um banquete ritual simbólico. De acordo com pesquisas recentes, o famoso estandarte mosaico de Ur, do 3º milênio a.C., é uma das mais antigas representações do casamento sagrado. Essa magnífica obra, com suas figuras compostas por fragmentos de conchas e calcários incrustados num fundo de lápis lazuli, data de aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo e provavelmente foi parte da caixa de ressonância de algum instrumento musical, mais do que um estandarte de guerra. Do 2º milênio em diante, o casamento sagrado foi quase com certeza celebrado uma vez por ano nos maiores templos do Império Sumeriano. Sacerdotes e sacerdotes faziam os papéis de rei e rainha, do deus e da deusa da cidade. Não se sabe onde foi traçada a linha divisória entre o ritual e a realidade, mas é certo que o rei Hammurabi, 1728 a 1686 a.C., o grande reformulador da lei sumeriana, riscou o festival do casamento sagrado no calendário de sua corte. Hammurabi estabeleceu um novo ideal de realeza. Descreveu a si mesmo como um príncipe humilde, temente aos deuses, como um pastor do povo e rei da justiça. Hammurabi nomeou Marduk, até então o deus da cidade da Babilônia, deus universal do império. Um diálogo sumério que se acredita ter sido uma peça e intitulado A Conversa de Hammurabi com uma Mulher é devotado ao criador do Código de Hammurabi e é considerado pelos orientalistas um drama cortesão. Retrata a astúcia feminina triunfando sobre um homem brilhante, apaixonado, ainda que envergue os esplêndidos trajes de um rei. É possível que o diálogo tenha sido encenado em alguma corte real rival, ou, após a morte de Hammurabi, até mesmo no palácio da Babilônia. Outro famoso documento sumério, o poema épico em forma de diálogo, En-Merkar e o Senhor de Arata, pode também ter sido um drama secular, apresentado na corte real no período de Izim-Larsa. É certo que na Mesopotâmia, os músicos da corte, tanto homens quanto mulheres, desfrutavam dos favores especiais dos soberanos. Nos templos, sacerdotes vocalistas, jovens cantoras e instrumentistas de ambos os sexos executavam a música ritual nas cerimônias e eram tratados com grande respeito. Uma fila do imperador acádio Nassan-Sin é referida como arpista da deusa Lua. As artes plásticas da Mesopotâmia dão testemunho da riqueza musical que exaltava a majestade dos deuses nos grandes festivais. O fato de os artistas do templo serem investidos de uma significação mitológica especial é sugerido pelos musicistas com cabeça de animais sempre vistos em relevos, selos cilíndricos e mosaicos. Os mesopotâmicos possuíam um senso de humor desenvolvido.
um diálogo acádio, intitulado O Mestre e o Escravo, assemelha-se ao mimo e às farsas atelanas, a Plauto e a comédia dell'arte. Os trocadilhos do servo expõem a vacuidade dos pretensos bons conselhos e a relatividade das decisões bem consideradas. Recentemente, mais exemplos do teatro secular da Mesopotâmia vieram à luz. O erudito alemão Hartmut Schmockel, por exemplo, interpretou a assim chamada Carta de um Deus como uma brincadeira de um escriba. Um outro texto que soava como religioso, como um tipo de sátira, e um poema heróico como uma paródia grotesca. As disputas divinas dos sumérios possuem um caráter definitivamente teatral. Até agora, foram descobertos 7 diálogos desse tipo. Todos eles foram compostos durante o período em que a imagem dos deuses sumérios tornou-se humanizada, não tanto em sua aparência externa, quanto em suas supostas emoções. Este critério é crucial numa civilização. É a bifurcação na estrada de onde se ramifica o caminho para o teatro, pois o drama se desenvolve a partir do conflito simbolizado nas ideias dos deuses, transposta para a psicologia humana. Em forma e conteúdo, os diálogos sumérios consistem na apresentação de cada personagem a seu turno, exaltando seus próprios méritos e subestimando os dos outros. Em um dos diálogos, a deusa do trigo, Ashnan, e seu irmão, o deus pastor Lahan, discutem a respeito de qual dos dois é mais útil à humanidade. Em outro, o abrasador verão da Mesopotâmia tenta sobrepujar o brando inverno da Babilônia. Num terceiro, o deus Enki briga com a deusa mãe Ninmah, mas mostra ser um salvador do grande tema fundamental da mitologia, o retorno do inferno. No quarto diálogo, Inanna, a deusa da fertilidade, banida para o mundo das sombras, poderá retornar à Terra se puder encontrar um substituto. Ela escolhe para este propósito o seu amor, o pastor real Dumuzi, que assim é apontado príncipe do inferno. Com a lenda de Inanna e Dumuzi, o ciclo se encerra e termina no casamento sagrado. Inanna e Dumuzi são o par sagrado original. Mesmo os sacerdotes mais bem instruídos do período não eram capazes de fazer um conspecto do vasto panteão do Antigo Oriente, com seus inumeráveis deuses principais e subsidiários das muitas cidades-estados separadas. As relações mitológicas são muito mais complexas do que, por exemplo, aquelas existentes entre os conceitos mitológicos da antiguidade e os do cristianismo primitivo. No início do século XX, o erudito Peter Jensen procurou estabelecer uma conexão entre Marduk e Cristo, mas não teve sucesso. A assim chamada controvérsia Bíblia-Babel fundamentou-se na suposta existência de um drama ritual que celebrava a morte e ressurreição de Marduk. Porém, as últimas pesquisas provaram que a interpretação textual em que se assentava essa suposição é insustentável. No reino de Nabucodonosor, o famoso festival do Ano Novo em homenagem ao deus da cidade de Babilônia, Marduk, era celebrado com pompa espetacular. O clímax da cerimônia sacrificial de 12 dias era a grande procissão, onde o cortejo colorido de Marduk era seguido pelas muitas imagens cultuais dos grandes templos do país, simbolizando uma visita dos deuses, e pela longa fila de sacerdotes e fiéis. Em pontos determinados no caminho pavimentado de vermelho e branco da procissão até a sede do festival do Ano Novo, a comitiva se detinha para as recitações do epos da criação e para as pantomimas. Este grande espetáculo cerimonial homenageava os deuses e o soberano,
além de assombrar e emocionar o povo. Era teatro no ambiente e no garbo do culto religioso, e demonstra que os antigos mesopotâmios possuíam, pelo menos, um senso de poesia dramática. É preciso que se façam pesquisas mais amplas sobre o culto. H. Schmockel. Durante o terceiro e o segundo milênios a.C., outras divindades do Oriente Próximo foram homenageadas de forma semelhante em Ur, Uruk e Nippur, em Ussur, Dilbat e Haran, em Mari, Uma e Lagash, Persépolis, a antiga necrópole e cidade palaciana persa, foi fundada parcialmente para a celebração do Festival do Ano Novo. Aqui, no final do século VI a.C., Dário ergueu o mais esplêndido dos palácios reais persas. E aqui Alexandre sacrificou a ideia ocidental de Humanitas à sua ebriedade com a vitória. Após a batalha de Arleba, deixou que o palácio de Dário se consumisse nas chamas.